Aula número 88, análise sintática, orações coordenadas. Ouça um soneto de Guilherme de Almeida, O Nosso Ninho. O nosso ninho, a nossa casa, aquela nossa despretensiosa água furtada, tinha sempre gerânios na sacada e cortinas de tule na janela. Dentro, rendas, cristais, flores. Em cada canto, a mão da mulher amada e bela punha um riso de graça. Tagarela, teu canário cantava à minha entrada. Cantava. E eu te entrevia a luz incerta, braços cruzados, muito branca, ao fundo, no quadro claro da janela aberta. Vias-me, e então, num súbito tremor, fechava a janela para o mundo e abria-me os braços para o amor. As orações na língua portuguesa recebem o nome de absoluta, principal, coordenada e subordinada. Observa no soneto que ele é composto de vários períodos. O período termina por um ponto final, ou equivalente, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, dois pontos. Encerra o período. Já expliquei na aula anterior que o período pode ser completo ou incompleto. Se ele termina por ponto final, ele é completo, e por interrogação também, e exclamação também. Mas as reticências parece que suspende um pouco o sentido, como você vê no poema. E os dois pontos também. Parece que fica aberto para uma complementação. Enfim, o que é uma oração absoluta? Oração absoluta é a única do período. É o período constituído por uma única oração. Veja no soneto de Guilherme de Almeida. Observa. Cantava, e ainda seguido de reticências. Uma oração só. Terminou o período. Está certo que o autor colocou reticências para deixar o período incompleto. Cantavas. Vê mais uma. Observa. Vias-me. Ponto final. Terminou o período. Essa oração eu chamo de absoluta. Um exemplo que não precisa estar no vídeo. Se eu digo, a fumaça eleva-se na atmosfera, ponto final, oração absoluta. Eu posso continuar. Aí eu tenho um período composto. A fumaça eleva-se na atmosfera, porque é mais leve que o ar. Estou dando a causa da primeira oração. Pois bem, já aprendemos. Oração absoluta é a única do período. A principal encerra o sentido capital do período. Isso é importante. Não é sem importância que antigamente o nome de análise sintática era análise lógica. Eu tendo um período composto, várias orações, qual é a líder? Qual é a oração chefe? Qual é a oração sobre a qual recai em resumo, o sentido de tudo aquilo que ele vai falar?
essa oração chama-se principal. Olhando aí o soneto, observa. E então, num súbito tremor, fechava a janela para o mundo e me abrias os braços para o amor. Lá na última estrofe. A primeira oração lidera o pensamento. É a oração principal. E então, num súbito tremor, fechavas a janela para o mundo. E depois, mais uma oração. E me abrias os braços para o amor. Oração principal. Não precisa estar no vídeo. A fumaça eleva-se acima da atmosfera, porque é mais leve que o ar. É evidente que a oração principal é a fumaça eleva-se acima da atmosfera. Simples. Não necessariamente a primeira oração, mas ela tem algumas características. Eu vou dizer algumas características da oração principal e colocar no vídeo, mas honestamente não é para decorar. Se você perceber a razão disso, vai ser intuitivo para você destacar a oração principal de um texto. Primeiro, a oração principal contém o verbo no modo indicativo ou no imperativo. Porque o modo indicativo e o imperativo é que anuncia os fatos. Como o nome está dizendo, indicativo. Ele anuncia os fatos. Segunda característica. A oração principal não tem o verbo no modo subjuntivo. Por quê? Porque o modo subjuntivo é o modo das orações subordinadas, das orações sem sentido, das orações em que ficam suspensas em busca de uma complementação. Lembra do subjuntivo? Por exemplo, o verbo compor. Se eu compusesse, quando eu compuser, que eu componha, são orações subordinadas. Olha a frase. Quando eu for deputado federal, é evidente que essa frase está em busca de uma complementação, não existe, ela é solta, ela não tem sentido completo. Mas se eu digo, quando eu for deputado federal, pretendo acabar com o analfabetismo. Então a oração principal é: lutarei para acabar com os analfabetos no país quando eu for deputado estadual, que é meramente uma circunstância de tempo. Simples. Não é para decorar, é simples. O verbo no modo indicativo ou imperativo. O modo não no presente do subjuntivo, nem no imperfeito do subjuntivo, nem no futuro do subjuntivo. O verbo também não pode estar no gerúndio, infinito ou particípio, salvo numa locução verbal. Aí sim, vou partir. Mas, como estudaremos, os verbos no gerúndio, infinito e particípio contêm dentro de si uma oração subordinada, com a conjunção subentendida. Dado o sinal, o professor retirou-se da classe. Dado, quando deu. Todos pensam seres intelectual. Todos pensam que és. Esse seres se reduz a uma oração subordinada. Pondo-se, o sol ilumina o ocidente. Pondo-se, o sol ilumina o ocidente. Quando se põe, uma oração temporal. Então, o verbo não pode estar no gerúndio, no infinito ou no particípio. A oração principal não vem ligada por uma conjunção coordenada, salvo, com exceções, a coordenada
com raríssimas exceções, às vezes a conjunção e pode iniciar um período. A oração não deve vir ligada por uma conjunção subordinada e ela deve encerrar o sentido principal do período. Isto é oração principal. É evidente que, à medida que eu vou ministrando essas aulas no vídeo, nós vamos tornando mais complexo possível o texto para facilitar o seu entendimento. A análise sintática, além da importância que tem, ela também é elemento para a interpretação de texto. É mais fácil eu interpretar um texto sabendo um pouco de análise lógica, porque a interpretação de um texto se reduz à lógica. E nós estamos estudando análise lógica. Algumas gramáticas da língua portuguesa, rompendo com a tradição, não gostam de dar o nome de oração principal a uma do período, a uma delas do período. Eles dizem a primeira oração, ou oração inicial. Com muito respeito a esses gramáticos, e pode ser assim também, mas a tradição é melhor. Observe a frase, observa, eu vou colocar no vídeo. Mudei para Londrina, vírgula, fiquei rico. Oração principal, mudei para Londrina. Segunda oração, que se prende à primeira, fiquei rico. A principal é a primeira. Mas se eu dissesse, fiquei rico, mudei para Londrina, a oração principal é fiquei rico. Mas são coisas diferentes. Na primeira oração, mudei para Londrina, fiquei rico, surge assim a ideia de que a riqueza adveio depois da mudança. Surge a ideia que Londrina foi um espaço importante para o seu comércio, desenvolveu sua atividade. E quando eu digo, fiquei rico, mudei para Londrina, eu já estava rico e, por conseguinte, Londrina soa assim como um repouso, um merecimento da minha riqueza, do meu trabalho. No primeiro caso, a oração principal é mudei para Londrina, mas invertendo, a oração principal é fiquei rico, porque são coisas diferentes. Eu não posso falar que os dois períodos são sinônimos, porque cada um tem um entendimento diferente, diverso. Oração absoluta, a único do período, oração principal que acabei de falar, e agora a coordenada, que dá o nome à aula. Duas são as orações coordenadas, assindéticas e sindéticas. Assindéticas une-se à anterior através da vírgula ou do ponto e vírgula. E a sindética une-se à anterior através de uma conjunção coordenada sindética. Sindética quer dizer síndeton, ou seja, conectivo. Esse A é o A da negação, prefixo grego. Apolítico, anormal, assindética, que não tem o síndeto, que não tem a conjunção. Vamos colocar uma oração assindética no vídeo. A frase de Júlio César, cheguei, vi, venci. Principal, cheguei. Oração, vi, coordenada sindética, ligada sem conjunção. Venci, coordenada sindética, ligadas assindética, ligada sem conjunção. Então, uma principal e duas orações coordenadas assindéticas. Voltando ao caso de eliminar o nome de oração principal, vê como a oração seria diferente. Venci, cheguei, vi, são coisas distintas. Ou vi, cheguei, venci, são coisas distintas. A primeira foi a principal. Não te quero, amo-te. A primeira é a principal, a segunda é a sindética. Ou como vimos no soneto, fecha a janela, ponto e vírgula,
abre-me os braços. A segunda oração também é sindética, porque se une à primeira através de um ponto e vírgula meramente. Sindética. Sindética é a oração ligada pelo conectivo coordenado. Ou seja, há uma conjunção coordenada, um conectivo, que une a oração segunda à primeira. E ela tem suas classificações. Ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Eu vou emprestar alguns versos de Guilherme de Almeida para dar o exemplo. Ouça: fecha a janela e me abre os braços. Esse E é uma conjunção aditiva. Então a oração e me abre os braços é uma coordenada sindética aditiva. E é o modelo da aditiva. A palavra aditiva significa que adiciona, que une, meramente une. Impropriamente falando, para ajudar, esse E substitui a vírgula. Ou se coloca vírgula, ou se coloca o E. Mas em português, cada oração é diferente de outra. Nada é sinônimo. Põe o E ou põe a vírgula. Altera um pouco, mas é o mesmo sentido de compreensão. A adversativa, ela é lembrada pela conjunção mas. Pode fechar a janela, mas me abre os braços. Mas me abre os braços, oração coordenada, sindética, adversativa. Alternativa. Ou é uma oração que lembra a alternação, como modelo de alternação. Tu me vias ou fechava a janela para o mundo, uma coisa ou outra. Tu me vês ou fecha a janela para o mundo. Oração coordenada sindética alternativa. E a conclusiva, cujo modelo é o logo, o portanto, conclui um pensamento. Tu me abres os braços, portanto, fecha a janela. Conclusiva. Na conclusiva sempre existe um verdadeiro silogismo. Todo homem é mortal, eu sou homem, logo sou mortal. Sempre é o logo, o portanto, que conclui um pensamento. A nota 5 aprova. Recebi a nota 5, logo estou aprovado. Portanto, estou aprovado. E, finalmente, a oração explicativa. Ela aparece com o termo assim, né? Explicando, isto é, por exemplo, a saber, explicando a frase anterior, ou explicando a frase inteira, ou explicando uma frase ou palavra anterior. Fecha a janela, ou melhor, abre-me os braços. Estou tentando explicar o termo anterior melhor. Explicativa. Há vários estados que produzem bom café. Por exemplo, o estado do Paraná produz um café de excelente qualidade. Essa oração que segue, ela é explicativa. Aquele rapaz é um misógino, isto é, tem uma certa aversão às mulheres. Então, eu estou explicando o termo anterior. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. A conjunção aditiva, e, nem, também. Adversativa, mas, porém,
todavia, contudo, entretanto, não obstante, no entanto. A adversativa, ela nega parcialmente uma verdade anterior. Aquela casa é excelente, mas o teto necessita de reforma. Mas o teto necessita de reforma negou parcialmente o que eu disse. A casa é excelente. Não pode ser um paradoxo necessariamente. Eu não posso negar completamente. Posso até fazê-lo, mas estou dizendo outra coisa. Aquele rapaz é muito inteligente, mas falta muito às aulas, que é uma negação da primeira qualidade. Adversativa. Alternativa. Ou, quer, já, ora, ora canta, ora chora, quer chova, quer faça sol, sairemos. Alternativa. A conclusiva é um silogismo, em que a oração remata, conclui um pensamento anterior. São elas as conjunções alternativas. Logo, portanto, pois, consequentemente, conseguintemente, por conseguinte, por consequência, por isso. E as explicativas, isto é, ou seja, a saber, quer dizer, por exemplo, coordenação. Gostaria de deixar essas frases que eu vou dizer no vídeo, só para lembrança. É só raciocínio. O rei reina e governa. O rei reina, mas não governa. O rei reina ou governa. O rei reina, logo não governa. O rei reina, isto é, não governa. A primeira aditiva, a segunda adversativa, depois a alternativa, a conclusiva e a explicativa. Não é para decorar, é para raciocinar. Qual é a ideia expressa pela oração? Toma o modelo da aditiva, o e, o modelo da alternativa, o ou da adversativa, o mas. Toma o modelo da explicativa, isto é, o modelo da conclusiva, logo, e por conseguinte se encontra o nome da oração. Só algumas observações. Para demonstrar a variedade que a língua portuguesa permite, e prevalece nela só o raciocínio, observa a conjunção que. Ela pode ser uma conjunção aditiva. Chove, que chove e não para de chover. Esse que é uma aditiva. A língua é bonita. A língua portuguesa é linda, ela tem variedades eloquentes que o povo cria. Esse que pode ser adversativa. Padre Vieira, num texto, disse: cuidarei de outras ovelhas, que não de vós. Que não, mas não de vós. Adversativa. A conjunção que pode ser alternativa. Que chova, que faça sol, sairemos. A conjunção se pode ser adversativa. Não lhe dê nada, senão água e pão. Ou seja, não lhe dê nada, mas lhe dê água e pão. Ela pode ser alternativa. Se chove, se faz sol, sairemos. A conjunção por quê? Reza, porque Deus te ouvirá. É explicativa.
não é causal como pode pensar alguém. Por que não é causal? Porque Deus te ouvirá é consequência de reza, vem depois da reza. E por conseguinte não pode ser causa dela. Então, oração meramente explicativa. Se eu digo o que já disse, a fumaça eleva-se porque é mais leve que o ar, tudo bem, causal. Ou o professor faltou a aula porque estava rouco, causal. Porque a segunda oração adveio antes da primeira, é causa dela. Neste caso, reza porque Deus te ouvirá, é meramente uma explicação. A conjunção adversativa, com exceção da conjunção mas, pode ocupar qualquer lugar da frase. Teu filho é inteligente, porém nunca vem às aulas. Esse porém, eu posso colocar em qualquer lugar. Teu filho é inteligente, nunca, porém, vem às aulas. Teu filho é inteligente, nunca vem, porém, às aulas. Teu filho é inteligente, nunca vem às aulas, porém. Tem essa adversativa, tem essa faculdade de ocupar qualquer lugar da oração, com exceção da conjunção mas. Veremos em outros vídeos que a conjunção subordinada ela pode ocupar qualquer lugar do período. Quando o sol se puser, vírgula, vamos nos encontrar. Ou vamos nos encontrar quando o sol se puser. Mas na coordenada, não. A coordenada só pode ocupar o segundo lugar na frase. Não dá para fazer esse sentido móvel, como faz na subordinação. Penso, logo existo tranquilamente. Nunca eu poderia falar, logo existo tranquilamente, vírgula, penso. Não é possível a coordenada mudar de posição. A oração principal e depois a coordenada que lhe segue. E nunca o contrário. Vamos insistir, a oração coordenada, sindética, ela só pode ocupar a segunda posição da oração, nunca a primeira. Se eu digo a mesma frase que eu disse no início, a casa é excelente, mas o teto necessita de reforma, é impossível fazer desse período como se faz com orações subordinadas. Mas a casa precisa de reforma, vírgula. A casa é excelente. Quer dizer, não é possível essa inversão. Primeiro a principal, ou a primeira oração, depois a ligação da conjunção coordenada e a oração. O que eu quero dizer é que a oração sindética coordenada só pode ocupar a segunda posição na frase, nunca a primeira. Por último, a conjunção pois, mudando de posição, a conjunção, ela muda de sentido. Vamos colocar duas frases ao vídeo. A lua surgiu, pois já é noite. A lua surgiu, pois já é noite. Embaixo. A lua surgiu, já é noite, pois. No primeiro caso, a lua surgiu, pois já é noite, é explicativa. No segundo caso, a lua surgiu, já é noite, pois é conclusiva. Essa é a maravilha da língua portuguesa. Estamos dando aula de análise sintática ou análise lógica desde a aula número 82. E pretendo fazer análise sintática até a aula número 100. Ela é útil.
para o aluno do ensino médio. É útil para quem vai ao vestibular. A programação do vestibular sempre anuncia análise sintática. Mesmo porque a análise sintática facilita o entendimento da oração do texto. Interpretação de texto está presa à análise sintática também, ao que se diz. Se aquilo que se diz é lógico, a análise chama lógica, análise lógica. Pode servir para o profissional que usa da língua como instrumento da sua profissão, aquele que escreve, a jornalistas, advogados, todos aqueles que fazem do seu trabalho, fazem da língua um instrumento do seu trabalho. Da aula número 82, a aula sem análise sintática. Para terminar, já que eu fiz um preâmbulo com um poema de Guilherme de Almeida, vamos ver Castro Alves, um poema de Castro Alves, para fechar, com várias orações coordenadas que você pode perfeitamente se deliciar ouvindo e lendo. Adormecida. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala e de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava-a. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se, mas quando a via despeitada a meio para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Castro Alves. Não é tão difícil entender porque minha pátria é a língua portuguesa.